conversar sobre o Apocalipse de João, desta vez com um vídeo de introdução. É um vídeo para apresentar para você este livro e eu pensei numa frase para definir o Apocalipse. Como eu poderia defini-lo? Aí me veio à mente a seguinte frase: Apocalipse é um livro que atrai e divide. É isso mesmo. Durante a história, durante esses 2000 anos de história do cristianismo, muita gente foi atrás do Apocalipse, leu o Apocalipse de João, estudou o Apocalipse. O Apocalipse foi usado na arte, o Apocalipse foi usado na liturgia, na música. As pessoas usavam o Apocalipse para tudo quanto é tipo de propósito. Usavam o Apocalipse na política para atacar os adversários, usavam o Apocalipse na pastoral para consolar aqueles que estavam sofrendo. Então o livro se transformou numa ferramenta que cortava para tudo quanto é lado. O livro se tornou um espaço de debate, de crítica, e esse debate e esta crítica cresceram tanto que inviabilizou qualquer tipo de consenso sobre o Apocalipse de João. Então o livro do Apocalipse atrai, e atrai muitas pessoas, são curiosas, elas leem o livro por curiosidade, elas se interessam por ele, vão atrás dele, mas ao mesmo tempo elas percebem que o livro é difícil, o livro é denso, o livro é complicado. Isso faz com que, apesar de muita gente ter ido atrás do livro, e o livro ter aparecido em tanto tipo de produto, literatura, arte, música, imagem e tudo mais, não tem consenso praticamente em área nenhuma. Não há nenhum tipo de consenso. Por isso, é um livro que atrai poetas, teólogos, filósofos, historiadores, crentes, incrédulos. O livro atrai leitor de tudo quanto é tipo. Mas, ao mesmo tempo, o livro provoca. O livro provoca o quê? Provoca, às vezes, dificuldade, provoca, em alguns momentos, confusão, provoca divisão, provoca debate. E é sobre isso que eu quero falar com você aqui agora. O livro provoca, por exemplo, debate na questão da data. Não há consenso sobre a data que o livro foi escrito. Tem gente que diz que o livro foi escrito em meados de 95, 96, que é o período do final do governo Domiciano. Tem autor que diz que o livro foi escrito em meados da década de 70. Tem autor que chega a dizer que ele foi escrito na década de 40, 45. Enquanto tem outros que jogam o livro para 110, 115. Então você percebe que praticamente tem defensor de tudo quanto é corrente, né? E estes defensores de uma data atacam os defensores de outra data. E é isto para praticamente todos os temas do Apocalipse. Os defensores de uma hipótese, de uma abordagem, negam a fala dos outros defensores, dos outros leitores, dos outros intérpretes, demonizando mesmo os outros intérpretes. Sobre a autoria, também tem divisão. Tem a autoria tradicional, né, que vincula o livro ao apóstolo João, aquele que escreveu também o Evangelho e as cartas joaninas. Tem uma outra sugestão de autoria que diz que o livro foi escrito por um tal de João, o presbítero. Durante a história, alguns disseram que o livro era pseudônimo, se dizendo de João, mas não sendo de João. Alguns disseram que o livro é de um João outro qualquer, desconhecido para a história. Alguns chegaram a dizer que o livro foi escrito por um herege de nome Cerinto. Então tem divisão com relação à autoria também. Com relação ao esboço do Apocalipse, com relação à estrutura do livro, quantas partes você vai dividir o livro, tem hipóteses mais variadas. Uma divisão enorme também com relação ao milênio. E essa interpretação com relação ao milênio talvez seja a divisão mais conhecida. Essa divisão, por exemplo, que é normalmente mencionada quando o assunto é corrente escatológica. Nós temos aí os autores milenaristas, aqueles que afirmam que haverá um reino de Cristo na Terra, o reino de Deus será implementado por Jesus na Terra, e estes são chamados de milenaristas. E os milenaristas se dividem basicamente em dois grupos, né? O pré-milenarismo, que entende que Cristo vem e inaugura um milênio na Terra, e o pós-milenarismo, que entende que Cristo vem após o milênio, e esse milênio, esse governo de Cristo será então sucedido pela volta de Jesus. Cristo governa durante o milênio sem voltar à Terra, e ele só volta à Terra após o milênio. Por isso essa corrente é chamada de pós-milenista.
Há aqueles ainda que entendem que o milênio ele já aconteceu no passado. Durante a história você teve reformador, por exemplo, que dizia que o milênio aconteceu entre a vinda de Jesus e os tempos reformados. Alguns disseram que o milênio foi o período entre a primeira vinda de Jesus e o ano 1000. Alguns chegaram a dizer que o período milenar é da vinda de Jesus até Constantino, quando Constantino reconheceu o cristianismo e acabou com as perseguições. Nós temos também a perspectiva chamada de simbólica, porque ela entende que o milênio ele é um período não material e não histórico. É propriamente o tempo do governo da igreja, o tempo de existência da igreja. E esse tempo de existência da igreja coincide com o período entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Então, estes são simbólicos porque entendem que o milênio é um período simbólico e não material e não histórico. Alguns chamam este grupo de amilenistas. Mas o amilenista, formalmente, por causa da preposição a, é aquele que nega o milênio. O simbólico não nega o milênio, só diz que o milênio é o tempo da igreja. Agora, tem autores que entendem que o milênio não é um elemento significativo, e aí sim rejeita o milênio. Talvez para estes o termo amilenista seria melhor utilizado. Nós temos também aqueles que argumentam que o milênio não tem referência a tempo nenhum, né? É uma alegoria, é uma metáfora. Alguns autores trabalham com essa perspectiva, fazendo uma leitura mais poética do Apocalipse. Sendo assim, o tempo milenar seria uma maneira de expressar as crises e existências da alma humana. Há outras divisões que eu quero apresentar para você aqui brevemente. Estou falando sobre as divisões e os debates e as correntes de leitura do Apocalipse. E uma delas discute aqui a relação entre profecia e história. Ou seja, o Apocalipse pode ser descrito como um texto que apresenta elementos proféticos que irão se manifestar, irão se dar dentro da história? Esta é a questão. Alguns argumentam que sim, e nesse caso as profecias têm relação com o futuro, estes são chamados de futuristas. Alguns entendem que sim, as profecias do Apocalipse já se cumpriram, estes são os preteristas. Alguns argumentam que as profecias do Apocalipse irão se cumprir durante a história, em paralelo com a história da igreja. Estes são chamados de histórico-eclesiásticos, que vinculam pedaços do Apocalipse a fases de história, a fases da história da igreja. E há aqueles que são chamados de histórico-críticos, porque não veem no Apocalipse um texto de natureza profética ou que tem a profecia para se realizar de alguma maneira. Um outro aspecto que divide os estudiosos é o livro. Ele é relato estritamente visionário, João viu e registrou o que viu, ou ele é resultado de leituras e de fontes que João teria usado para ajudar na composição do Apocalipse. E nesse caso, nós temos aqui algumas sugestões. Alguns entendem sim que ele viu e que está aqui é apenas aquilo que ele viu, ele só registrou, como se ele fosse realmente apenas o amanuense do Espírito Santo, que entregou a ele as visões e ele as registra, ou uma máquina de escrever que apenas copia aquilo que alguém digita nele. Agora, tem outros que entendem que João viu, mas na hora de comunicar, comunica por meio de elementos da sua própria tradição religiosa. E aí, estes elementos da tradição religiosa são elementos do judaísmo, elementos da história antiga, elementos inclusive da história das outras nações, né? Dos gregos e dos romanos. Você poderia ter estes elementos subjacentes a algumas passagens do Apocalipse, como por exemplo o capítulo 12 do Apocalipse, que segundo estes autores teria relação aí com histórias que os gregos contavam, que os romanos contavam. Mas nesse sentido, nesta corrente de gente que entende que João está usando aspectos tradicionais, os mais conhecidos ou os mais comuns são aqueles que vinculam os aspectos do livro de João, com textos do Antigo Testamento, das Escrituras judaicas, ou então com textos da Apocalíptica judaica. João teria então usado aqui no livro dele um monte de passagens das Escrituras judaicas, feito alusões a um monte de eventos das Escrituras judaicas, como por exemplo aqui, aquela mulher do capítulo 12 do Apocalipse, poderia ser uma alusão, uma referência à mulher de Gênesis 3, que daria à luz a uma criança que iria destruir as obras da serpente.
e outras passagens também que poderiam estar aí por baixo dos textos do Apocalipse. Ou então, né, livros apocalípticos que João teria usado para contar as histórias que ele conta, como o livro de 4º Esdras, o Apocalipse de Enoque e outros mais. Estes livros forneceriam para João aí, então, a linguagem, os símbolos, o léxico para João compor aí o seu Apocalipse. E um grupo entende que João é um livro que tem muitas referências históricas ao seu próprio tempo e buscam no livro estas alusões à história da época, às perseguições aos cristãos, ao imperador Domiciano, aos crentes da Ásia Menor, à guerra judaico-romana e outras coisas mais. Ou seja, a questão das fontes do Apocalipse é uma questão ainda aberta e tem muito debate acontecendo até agora. Então, pensando aqui com você sobre o que eu falei, dá para dizer o seguinte: o livro realmente é impressionante. Não dá para ler o livro sem ficar impressionado com os aspectos simbólicos do livro, as imagens do livro, as frases do livro. O livro tem elementos que ficam em nossa memória. Não dá para esquecer algumas imagens que o João usa no seu livro. Em função disso, desses elementos que atraem, desses elementos que nos puxam, o livro acaba produzindo aí leituras apaixonadas, leituras engajadas, leituras que frequentemente brigam com outras leituras. Leituras que não dialogam, interpretações que rejeitam outras interpretações, que negam outras interpretações, como se apenas uma fosse a correta, geralmente a do próprio intérprete, que nega qualquer outro intérprete. Então eu termino essa minha reflexão com você dizendo o seguinte: nós precisamos concordar que o livro é fascinante, que o livro atrai, que o livro é maravilhoso, que o livro tem uma série de coisas realmente que nos puxam para ele. Precisamos reconhecer então que o livro merece ser lido e ser interpretado. O livro merece sim toda a nossa atenção. Ao mesmo tempo, deveríamos fazer leituras mais pacificadas, leituras menos beligerantes, menos belicosas. Parar de brigar com relação ao Apocalipse, parar de brigar com relação às nossas próprias interpretações e as interpretações do outro. Nós podemos conversar sobre elas, podemos ler as interpretações de outras pessoas sobre o Apocalipse sem nos irritar, porque divergem de nós. Quando nós formos comprar livros sobre o Apocalipse, por exemplo, nós poderíamos comprar livros que interpretem o livro de forma diferente da forma como nós interpretamos, porque assim, lendo as outras interpretações, nós podemos entender melhor as nossas próprias interpretações, melhorá-las, corrigi-las. É dessa forma que o conhecimento sobre qualquer assunto avança, por meio da possibilidade de o outro nos ensinar algo. Quando eu olho o Apocalipse desta forma, eu vou aprender com ele. Eu vou aprender não apenas com ele, mas com os outros leitores do Apocalipse. Combinado? Então nós vamos parar por aqui com este vídeo. Eu vou pedir a você, se gostou, colocar aí o joinha embaixo do YouTube, fazer o seu comentário, comentar comigo o que você achou desse vídeo, levantar alguma pergunta, faz uma pergunta aí que eu vou te responder numa outra oportunidade e compartilhar com alguém que você acha que tem interesse nesta mesma questão. Eu fico por aqui, até a próxima, se Deus quiser.